Gente, olha só. É, Aqui a gente vai começar a ver a parte de lentes, tá bom? O que vai ser interessante pra gente? Comparar lente com espelho. A primeira parte é que nas lentes também vão ter a parte de lente convexa e lente côncava. E isso é igual espelhos, tá? A gente viu espelhos convexos e espelhos côncavos. E para lente vai ser a mesma coisa, tá? Não muda nada. Beleza? A única coisa diferente que nós vamos ter são os tipos de lente que a gente pode configurar. Olha aí, ó. Aqui eu deixei para vocês essa primeira parte aqui, ó. Eu tenho lente biconvexa. Tá vendo como que vai ser a forma da biconvexa? As duas partes da lente, tanto da direita quanto da esquerda, vão ser convexas. Eu tenho plano convexa, a parte da esquerda vai ser convexa e a parte da direita a gente tem a parte plana. Não necessariamente vai ser esquerda-direita, tá? Eu só tenho que ter um lado plano e outro lado convexo. E o menisco convexa ou côncavo convexa, ou côncavo convexa, tá? Menisco convexo ou côncavo convexo, que vai ser uma parte côncava e outra parte convexa. Beleza? Como vocês podem ver, a parte esquerda aqui, ó, a sua esquerda é parte convexa e a parte direita é côncava, tá? Tá praticamente plano, né, a parte de dentro, né? Se a gente fala sempre parte de dentro, tá praticamente plano, mas é côncava, tá? Tranquilo? Então, essas lentes, teoricamente, elas seriam lentes convergentes. Aí eu coloquei aí, ó, entre parênteses, letra A, lentes convergentes. Porém, o que que acontece? Aqui, ó, lente convergente, tá? Só que o que que acontece? A lente, ela para ser convergente, ela vai incidir os raios de luz num ponto só. Lembra, você já viu lupa? Quem já queimou formiga com lupa aí, né? Quem já queimou formiga com lupa já sabe como é que funciona uma lente convergente, né? Você vai pegar a lupazinha, aí você vai botar contra o sol ou contra uma luz, né? Na verdade tem que ser contra o sol, que é a luz mais forte. E essa lupa, ela vai conseguir pegar os raios de luz que vai vir. Aí você vai começar a colocar a lupa numa posição que consiga converger ou consiga que os raios de luzes ele incida em um ponto só, tranquilo? Então isso que é assim que vai funcionar a lente convergente. Ela vai pegar o raio de luz e vai incidir em um ponto só, tá? Ela vai convergir em um ponto os raios de luz. Então olha só, assim vai funcionar as lentes convexas. Na teoria funcionaria como lente convergente, mas a gente vai ver que isso vai depender do meio que ela está inserida, tá bom? Uma lente côncava. Então, a lente côncava ela pode ser de três tipos, como a lente convexa, né? Bicôncava, os dois lados côncavos, plano côncava, né? Um lado côncavo e outro lado plano, e a meniscocôncava, ou a côncava convexa, ou a convexa côncava, na verdade, que é um lado que é côncavo e outro lado que é convexo. Beleza? Essas lentes, a gente vai chamar elas de lentes divergentes. Beleza. Divergentes são lentes que, ao contrário das convergentes, em vez de eles convergir o raio em um ponto só, os raios vão ser dissipados, tá? Os raios vão incidir na lente e vão se espalhar, não vão se incidir em um ponto. Tranquilo? Beleza. Nós vamos chamar essas lentes aqui, ó, de cima, biconvexa. Essas lentes aqui de cima, ó, biconvexa, plano convexa e menisco convexa, de bordo fino, né? Até porque, olha só, se a gente olhar as pontinhas dela, é bem fininha, né? Tem uma pontinha mesmo, então a gente chama elas de bordo fino. Olhando aqui de baixo, as bicôncava, plano côncava e menisco côncava, a gente vai chamar de bordo grosso, beleza? Bordo grosso, ali a gente vê que nas pontas dela a gente tem aí uma lente que tem a borda mais grossa, né? Mais aberta, beleza? Show de bola, gente. Então essas daí são as lentes que nós vamos trabalhar. Aí olha só, o comportamento óptico dela é importante. Por quê? A gente falou lá em cima na teoria que se a lente for de bordo fino, né, côncavo, convexa, plano convexa
ou biconvexa, se for de bordo fino, ela vai ser divergente, convergente. E se for de bordo grosso, vai ser... Desculpa, gente. Voltando. Se for de bordo fino, ela vai ser convergente. Se for de bordo grosso, ela vai ser divergente. Beleza. Mas isso depende do meio, né? Cada meio vai ter um índice que a gente vai chamar de índice do meio. Tranquilo? A gente chama de N. Nzinho ali. Então, olha só. O que acontece? Quando a gente pega uma lente de bordo fino, tá? Bordo fino são as biconvexas. Botei aqui, ó. Plano convexa e côncavo convexa. Beleza? Ali é côncavo convexo, que é chamado de menisco convergente, né? Ou menisco convergente. Beleza? Então, olha só, o que acontece? Quando a gente pega essa lente de bordo fino e a gente vai incidir ela no meio, pode acontecer duas coisas ao colocar essa lente nesse meio. O índice dessa lente, ela pode ser maior que o índice do meio, como nesse caso, esse primeiro caso, ou o índice da lente pode ser menor que o índice do meio, como nesse segundo caso. Então, se o índice da lente for maior que o índice do meio, essa lente ela vai ser convergente para bordos finos. Então, olha só, nem sempre as lentes vão ser convergentes, tá vendo? De bordo fino. Isso daí vai depender do meio que ela está inserido. Se o índice da lente for maior que o índice do meio, então a lente ela vai se comportar como ela se fosse de bordo fino normalmente, ou seja, ela vai convergir os raios em um ponto, né? Vai aí priorizar o comportamento natural da lente, que é convergente. Agora, se o índice da lente for menor que o índice do meio, ela vai se comportar de uma forma contrária ao que ela deveria se comportar. Então ela vai ser divergente, né? Os raios, em vez de ele incidir em um ponto, eles vão se convergir, beleza? Então, desculpa, gente. Os raios, em vez de incidir em um ponto, eles vão se divergir, né? Eles vão se abrir. É como se os raios, em vez de focar em um ponto, cada um vai para um lado. Então eles vão se divergir. Então a gente tem isso. Quando o índice da lente for maior que o índice do meio, a lente vai se comportar com o seu, como se fosse natural, beleza? Seu comportamento natural. Agora, se o índice da lente for menor que o índice do meio, então a lente vai ter um comportamento oposto ao natural dela, beleza? Isso acontece também para o bordo espesso, ou seja, o bordo grosso que eu falei, né? O bordo grosso a gente sabe que é o bicôncava, plano côncava e o convexo côncavo, beleza? Então olha só, se a gente tem que o índice da lente é maior que o índice do meio, então a lente ela vai se comportar com a sua naturalidade, ou seja, ela vai ser divergente. Os raios no bordo grosso tendem a se divergir, cada um ir para o lado. Isso vai acontecer se o índice da lente for maior que o índice do meio. Se for ao contrário, olha aqui, ó, o índice da lente menor que o índice do meio. Então ela vai se comportar de uma forma contrária ao natural. Então ela vai ser convergente. Então olha só, o bordo espesso, o bordo grosso, ela pode se comportar como se fosse um bordo fino. Ou seja, pode se comportar como sendo uma lente convergente, certo? Ou seja, uma lente de bordo fino. Então só basta que a gente pegue uma lente de bordo grosso, bordo espesso, e que o seu índice, né, o índice da lente seja menor que o índice do meio. Aí sim a lente vai ser convergente, beleza? Então esse é o primeiro passo para a gente identificar o comportamento das lentes, beleza? Show de bola. Aí olha só, gente, tem uma parte interessante aqui pra gente, quando a gente for estudar lente, vou botar aqui para vocês. Olha só, a formação da imagem está aqui embaixo. Construção e classificação das imagens. Você vai reparar que essa construção das imagens, ela vai ser muito igual, praticamente a mesma coisa. Na verdade, vai ser a mesma coisa quando a gente for
quando a gente estudou lá na parte do espelho, espelho côncavo. Lembra quando a gente estudou espelho côncavo? E no espelho côncavo a gente tinha 5 configurações da imagem. O objeto antes... Desculpa. O objeto antes do centro de curvatura, o objeto em cima do centro, o objeto, olha só, o objeto entre o centro e o foco e o objeto em cima do foco. Depois o objeto à frente do foco. Cara, as imagens vão ser a mesma coisa para as lentes convergentes, tá? Lembrando que lente convergente vai depender do meio. Nem sempre a bordo fino vai ser lente convergente. Pode acontecer de bordo fino ser uma lente divergente, depende do meio, como a gente viu, o índice de refração. Tranquilo? Então, essa classificação aqui, ó, a gente já viu, tá? Essa classificação, ela vai ser igual dos espelhos côncavos. Então, vai ser bem mais fácil da gente decorar. Depois a gente volta nessa parte. Beleza. Agora eu vou falar um pouco mais sobre as lentes, como eu queria que vocês identificassem. Olha só. Como eu disse, lente convergente, aí acompanhe comigo a leitura, é uma lente esférica com comportamento convergente. A luz que incide paralelamente entre si é refratada, beleza? Lente convergente, tomando direções que convergem a um único ponto. É claro, né? Então a luz vai incidir paralelamente na lente, a luz do sol ou qualquer luz branca que esteja a uma distância bem longe da lente, nós vamos sempre considerar que ela vai incidir paralelamente à lente. Tranquilo? E quando ela incide paralelamente à lente, o que vai acontecer? Essa lente ela vai conseguir incidir todos os pontos, todos os raios de luz em um ponto só, convergir em um único ponto, vai tocar em um ponto só. Então, olha só, tanto lentes de bordos finos como de bordos espessos podem ser convergentes. Como eu disse, isso vai depender do meio, disso daqui, olha só, como a gente tinha visto. Depende do meio. Se no bordo fino, né, a lente de bordo fino, o índice da lente for maior que o índice do meio, então ela vai ser convergente. No bordo espesso, se o índice da lente for menor que o índice do meio, então ela vai ser também convergente. Então isso vai depender do índice, né? Então, como ele fala assim, ó, dependendo do seu índice de refração em relação ao meio externo, né? Então, vai depender aí do índice de refração. Para bordo fino, tem que ser maior. E para bordo espesso, tem que ser menor. Aí sim, elas vão ser convergentes. Ó, o caso mais comum é a lente que tem índice de refração maior que o índice de refração do meio externo. Então, o comum que a gente fala que é o natural, né? Ou seja, o natural é bordo fino ser convergente e bordo espesso ser divergente, né? Porque o que é o natural? O que é o mais comum? É que a lente tenha um índice de refração maior que o do meio. Então, se tem um índice de refração maior, então o comportamento natural é se bordo fino ser convergente e bordo espesso ser divergente. Mas isso não é uma regra, né? Isso vai depender do índice, sempre vai depender do índice. Então, o índice que vai comandar o comportamento da lente, se é convergente ou divergente. Então, nesse caso, um exemplo de lente com comportamento convergente é de uma lente biconvexa, com bordas finas. Então, a gente pega aqui uma lente, olha, os raios estão sendo amarelos, tá vendo? Show de bola. E os raios estão voltando, olha só, nesse pontozinho aqui, tá? Aqui, quando a gente olha assim, esses raios vermelhos, essas setas aqui saindo, é o prolongamento dos raios, né? No caso, aqui não dá para ver as setinhas amarelas, vê se vocês conseguem ver aí. Ó, o índice da lente, não, nesse caso aqui, o que ele fez? O índice 1, que é o índice do meio, é maior que o índice 2, que é o maior que o índice da lente. Então aqui a lente vai ter o comportamento contrário. Então, tá vendo que os raios, eles vão tocar na lente e vão se dispersar. Tá vendo que os raios continuam? O prolongamento dos raios que vai incidir em um ponto só. Ou seja, o comportamento natural da lente, da lente de bordo fino, como a gente vê aqui, ó, seria incidir em um ponto, nesse pontozinho aqui que está aqui. Porém, como o índice de refração do meio
é maior que o da lente, então ela vai ter o comportamento contrário. Então os raios, olha só, estão se dispersando, cada um vai para um lado, em vez de incidir num ponto. Essa incidência no ponto é só um prolongamento dos raios que estão, olha só, se divergindo. Tranquilo? Show de bola? Beleza. Então, olha só. Lentes esféricas divergentes, em uma lente esférica com comportamento divergente, a luz que incide paralelamente entre si é refratada. Refratada significa vai divergir. Cada um vai para um lado, vai refratar. Lembra do arco-íris que é formado, né? Então, o arco-íris é a refração da luz branca, né? Então, a gente já falou sobre isso, refração. Então, ó, tomando direções que divergem a partir de um único ponto. Tanto lentes de bordas espessas como de bordas finas podem ser divergentes. Como eu disse, depende de seu índice de refração em relação ao do meio. Então, ó, o caso mais comum é que a lente de índice de refração maior que o índice de refração do meio externo. Como eu disse, sempre, né, a lente, sempre não, né? Na maioria das vezes, a lente vai ter o índice de refração maior que o do meio. Então, o comportamento natural, o mais comum é da borda fina ser convergente e da borda espessa ser divergente, como está acontecendo aqui no caso. Mas a gente já viu um exemplo, olha só, que a borda fina ela está sendo divergente e não convergente, né? Até porque o índice do meio é maior que o índice da lente, beleza? Então já quebra aí a naturalidade da física, né? Então aqui, ó, outra coisa, ó, o meio, tá vendo? O meio 1 é menor que o meio 2. Então a lente está tendo comportamento convergente, né? Então, se o índice de refração aqui, ó, vou botar aqui o zoom para vocês. Tô com dificuldade. Aí. Olha só. Então aqui, ó, o índice de refração do meio, N1, é menor que o índice de refração aqui, ó, a relação. Menor que o índice de refração da lente. Significa então que a lente vai ter o seu comportamento natural. Já que o índice de refração é menor que o índice da lente, então, olha só, de bordo espesso, bordo grosso, como a gente pode ver aqui, ó, que ela é biconvexa, ou desculpa, bicôncava, então ela vai ser divergente, olha só os raios divergindo, beleza? Então, olha, só porque o índice de refração N1 é menor que o índice de refração N2, então ela vai ter o seu comportamento natural. Então, o comportamento natural de uma lente bicôncava, que é de bordo espesso, ó, bordos espessos, vai ser divergente. Tranquilo? Show de bola. Então, gente, olha só. Os elementos, como a gente já viu, os elementos vão ser exatamente iguais aos dos espelhos, tá? Tanto para lente convergente para lente divergente. Aí aqui a lente convergente e lente divergente, nós já podemos comparar com lente convergente como se fosse espelho côncavo e lente divergente como se fosse espelho convexo, tá? O comportamento é muito parecido, muito parecido, tá bom? Até porque os elementos que compõem a lente convergente e lente divergente são a mesma coisa, ó. Ó, ali não tem o ó, mas o ó seria onde que a lente está, nesse pontozinho onde que a lente está, esse daqui, ó, tá? Tá? Onde que a lente está sobre o meio óptico. Então, ó, é o centro óptico, ponto de eixo principal por onde passa um raio luminoso, que não sofre desvio angular. Ou seja, é exatamente o encontro da lente com um pontilhado na horizontal, né, onde está a lente, né, é o ó. FO, né, foco objeto, o FO que vai ter aí o foco do lado do objeto, onde está o objeto, aí o ponto do eixo principal, ao qual a lente conjuga os raios emergentes paralelo ao eixo principal. É o foco, né? Como a gente já tinha visto no espelho. FI agora é o foco, só que do lado da imagem. Ponto do eixo principal, que a lente conjuga os raios incidentes paralelo ao eixo principal. Lembrando que os raios incidentes paralelos vão convergir sempre no foco. Beleza? Paralelo ao eixo principal vão convergir sempre no foco. Então, um raio que vem paralelo ao eixo principal converge no foco. F, distância focal, né, como a gente viu. AO,
Esse AO está falando ponto antiprincipal do objeto. Aí, olha só, gente. A gente viu esse A aí, esse ponto AO. A gente vai ver na lente como sendo o ponto antiprincipal, tá? Do objeto, AO do objeto, aí é o ponto antiprincipal da imagem. Só que a relação continua sendo a mesma. Esse aí a gente pode enxergar como sendo o centro de curvatura. Lembra que a distância do centro de curvatura até a lente, na verdade eu vou falar até o espelho, a distância entre o centro de curvatura até o espelho vai ser 2 vezes a distância focal, ou seja, 2 vezes Fzinho, certo? Nesse caso, a gente vai chamar o centro de curvatura de ponto antiprincipal. E a relação vai ser a mesma, olha só, o ponto do eixo principal, cuja distância ao eixo óptico, ou seja, até a lente, vale 2 vezes F. Sempre quando ele fala distância ao eixo óptico, ele está falando sobre onde a lente está, beleza? A lente está é o eixo óptico, é o O, beleza? O, onde a lente se encontra. E o AI vai ser o centro óptico, ou seja, o eixo antiprincipal, onde esteja o lado da imagem. Aí nós temos os raios particulares, que são os mesmos raios do espelho, tá? Olha, quando o raio vem paralelo ao eixo principal, a gente sabe que vai incidir no foco, tá vendo? Veio paralelo, incide no foco. Show de bola? Para a lente convergente, vai se comportar assim. Veio paralelo, vai incidir no foco. Para a lente divergente, veio paralelo, vai divergir, só que o prolongamento do raio vai incidir no foco. Olha o prolongamento do raio incidindo no foco. O raio paralelo ao eixo, beleza? E está incidindo, olha só, no foco o prolongamento. Lente divergente vai divergir o raio, né? Raio passando pelo foco, né? O raio passando pelo foco vai sair da lente convergente paralela ao eixo principal, beleza? Show de bola. Mesma coisa do espelho, vai acontecer isso. Ó, o raio que incidiria no foco vai sair paralelo, tá vendo isso aqui? Ó, vai ser o prolongamento do raio, tanto para lente convergente, lente divergente tem um comportamento do raio incidindo no foco. O raio passando pelo eixo principal vai tocar no eixo principal do outro lado. Da lente divergente a mesma coisa, só que a gente só faz com o prolongamento do raio, beleza? Gente, esses comportamentos aqui é importante para a gente montar, a gente desenhar, né, a imagem. Mas na prova de vocês, esse desenho ele não é tão importante. O que é importante é a gente decorar a posição da imagem em relação ao objeto, beleza? Isso que é a parte mais importante. Aí o centro óptico, né, que não tem desvio, né? Se o raio aqui, ó, tá vendo que ele está passando exatamente em cima do O, que na imagem não tem o O aí, mas ele está passando em cima do O. E quando ele passa em cima do O, exatamente onde a lente se encontra, não tem desvio. Tanto na lente convergente, tanto na lente divergente, não tem desvio do raio, certo? Então aí está passando pelo centro óptico. Aí sim nós temos as construções e a classificação das imagens. Cara, muito igual ao espelho côncavo, né? Eu vou falar bem rápido, porque a gente já viu isso. Eu já falei isso com vocês em espelho côncavo, e isso é muito parecido. Olha só. Quando o objeto, isso agora a gente vai ver para a lente convergente, né? Lente convergente. Isso vai acontecer para a lente convergente. Lembrando que lente convergente, sempre eu vou falar isso, ela não é necessariamente de bordo fino. Depende do índice de refração da lente com o meio. Tá? A gente tem que sempre comparar o índice de refração da lente com o meio para saber se ela é convergente ou se ela é divergente. Então vamos lá, gente. Olha só. Quando a gente for ver lente convergente, aí o objeto está antes do ante principal ali, né? A gente viu que eu vou falar centro óptico, mas ele fala do ponto antiprincipal, tá? Lembrando isso para vocês. Opa, eu subi aqui, saí. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Foi mal, hein? Então eu vou falar aqui para vocês em lente ponto antiprincipal, que é a mesma coisa que o centro óptico, beleza? Então no ponto antiprincipal, quando o objeto está antes do ponto antiprincipal, a imagem que vai se formar vai ser real, invertida e menor.
exatamente igual quando o objeto está antes do centro óptico para o espelho côncavo. Lembra disso? A imagem formada vai ser real, invertida e menor. Beleza? A gente vai ter esse comportamento. Objeto em cima do ponto antiprincipal ou centro de curvatura. A imagem vai ser real, invertida e igual. Para a lente, esse ponto aqui é ponto antiprincipal. Mesma coisa quando o objeto está em cima do centro de curvatura lá para o espelho côncavo. A imagem vai ser real, invertida e igual. Tá vendo? Mesmo comportamento. Objeto entre ponto antiprincipal e foco, né? Então, olha só. Cadê? Aqui foi. Entre o antiprincipal e o foco, o objeto, olha só. O objeto entre o ponto antiprincipal e o foco, vou formar uma imagem que ela é real, invertida e maior, né? Lembra que quando passa do centro de curvatura lá do espelho côncavo, a imagem fica maior. Cada vez que ela vai aproximando do foco, ela vai ficando maior. Aqui é a mesma coisa. Então a imagem passou do ponto antiprincipal, então ela fica maior. Só que como ela está antes do foco ainda, ela é real e invertida, certo? Show de bola. Aí em cima do foco a imagem vai ser imprópria, né? Ela tende a se formar no infinito. A imagem se forma lá no infinito. Então ela é imprópria, né? Show de bola. Aqui, ó. Aqui eu vou formar agora o objeto à frente do foco, né? Eu vou formar uma imagem virtual direita e maior, beleza? Então, gente, olha só. Esse comportamento aqui é o mesmo comportamento para lente convergente, é o mesmo comportamento para o espelho côncavo, tá? Então, lente convergente e espelho côncavo vão ter comportamentos iguais, praticamente iguais. Beleza. Na lente divergente, vai ter apenas um comportamento, que a gente sabe que vai ser o comportamento do espelho convexo. Então, olha só. Lente divergente, no espelho convexo, ele vai ter o mesmo comportamento. A única imagem que vai se formar vai ser a imagem virtual, direita e maior, tá? Virtual, direita e maior. Opa, desculpa. Gente, essa imagem tá errada aí, ó. Tinha que ser virtual, direita e menor. Tá errado isso daí, tá? Virtual, direita e maior é depois do foco, tá? O objeto depois do foco na lente convergente. Na lente divergente, a imagem que vai se formar é virtual, direita e menor. Tá errado isso daí, tá? Onde que eu coloquei para vocês está errado. Consertem aí para mim, por favor. Tá bom, gente? Está errado aí nessa configuração. Beleza. Aqui nós temos o referencial de Gauss. Opa, sempre eu tô apertando aqui no ladinho. Porque a gente também vai usar aquela fórmula. Lembra da fórmula da fimose? Nós também vamos usar aqui, tá? Aí, o referencial de Gauss vai falar sobre o foco. Sobre, na verdade, os sinais, né? Nós vamos estudar os sinais. Cara, lembra que eu falei sobre foco maior que zero, menor que zero? A gente tem para espelhos côncavos, convexos, espelhos planos, espelhos côncavos e espelhos convexos. Beleza, agora foi aqui para mim. Então, aqui é a mesma coisa, olha só. Quando a gente tem um foco, o sinal, a gente vai analisar o sinal. Foco maior que zero, nós temos lente convergente. Lembra? Foco maior que zero, espelho côncavo. F menor que zero, divergente. Beleza? O P maior que zero, objeto real. P menor que zero, objeto virtual. Então, nós temos isso também na lente. Mesma coisa. Tá vendo que o comportamento é muito parecido. Muito parecido. P' maior que zero, ou seja, P', lembra que é a distância da imagem até, nesse caso, a lente. Então, P' maior que zero, nós temos a imagem real. P' menor que zero, nós temos a imagem virtual, beleza? Então,
A gente tem tudo isso. Tem que gravar essas operações, são importantes. Aí, ó, o I e o O com o mesmo sinal, imagem direita, beleza? Ou seja, se os dois são positivos ou se os dois são negativos, então a imagem é direita, não é invertida. Agora, I e O com sinais contrários, a imagem é invertida, tá? Lembrando que imagem invertida, o objeto é real. Imagem invertida, a imagem sempre vai ser real. Imagem direita, a imagem sempre vai ser virtual. Tranquilo? A gente tem esse comportamento também. Beleza, aí a gente tem a equação de Gauss, que também serve, olha aí, ó, da fimose, serve também para lentes. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Nós temos que observar só os sinais, né? Lembrando que isso daqui é importante. Tanto para os espelhos, para a lente, é importante você saber se o foco é positivo ou negativo. Lembra nas questões que eu falei que ele não vai falar sobre os sinais disso? Então você tem que se ligar. Se a lente for convergente, então foco maior que zero. Lente divergente, foco menor que zero. Lembra? Espelho côncavo, F maior que zero. Espelho convexo, F menor que zero. Objeto real, P maior que zero. Objeto virtual, P menor que zero. Imagem real, P' maior que zero. Imagem virtual, P' menor que zero. Então a gente vai ter esse comportamento tanto para a lente quanto para o espelho. Nós temos que saber isso para resolvermos a equação de Gauss. Porque sem esses estudos dos sinais, você pode fazer a equação de Gauss de uma maneira errada. Tranquilo? Então você tem que estar ligado nessa parada aí. O aumento linear, mesma coisa. Olha só, a equação do aumento linear vai se comportar exatamente igual ao espelho. Mesmas fórmulas, tá? Mesmas fórmulas. Tá bom, gente? Então, I sobre O é igual a menos P' sobre P. Lembrando que os sinais, tá? Os sinais vão ser importantes tanto para a equação de Gauss, tanto para o aumento linear. Beleza, gente? Show de bola. Nós temos as observações, aumento linear maior que zero. A gente tem que I e O com o mesmo sinal, imagem direita. Então, sempre quando o aumento linear for positivo, a imagem vai ser direita, porque tanto a imagem quanto o objeto têm os mesmos sinais. Belinha? Ou outra opção é que P e P' têm sinais opostos, certo? Aí o objeto vai ser real, tá? Então, ó, P maior que zero, então imagem virtual, beleza? Show de bola. P' é menor que zero, a gente sabe que a imagem vai ser virtual. Então, ó, aqui já está falando, né? P' é menor que zero, imagem virtual. Se a imagem é virtual, então a imagem vai ser direita. Então, o aumento linear é maior que zero. Beleza? Mesma coisa que acontece para os espelhos côncavos. Muito igual. A menor que zero, então o I e o O têm sinais contrários. A imagem vai ser invertida. Ou seja, o P' e o P têm os mesmos sinais. Os dois são positivos. O objeto é real e a imagem também é real. Então, se a imagem é real, ela vai ser invertida. Se ela é invertida, então o aumento linear é menor que zero. Tranquilo? Então, a mesma coisa acontece para o espelho côncavo. Aqui vai ter uma coisa diferente, que vai ser a vergência. A vergência, sua propriedade é ser o inverso da distância focal, tá? A vergência é como se fosse... tá escrito aqui, ó. Vergência, medida da capacidade da lente de desviar a luz incidente. Ou seja, a lente, o comportamento da lente, ela vai ser um pouco diferente do espelho. Por quê? Porque o espelho, ele tem uma parte que a gente não consegue acessar, né? Que está dentro do espelho, onde a gente vai formar as imagens virtuais dentro do espelho. Já a lente, ela não tem esse comportamento do espelho, né? Ou seja, a lente, a imagem que vai se formar vai ser sempre no plano que a gente consegue, né, tocar, assim, entre aspas, tocar. Se a gente pega uma lente, a gente tem o lado onde está o objeto e o outro lado que onde não está o objeto, que a gente chama daquele lado de plano virtual, beleza? Então, a luz sempre vai ser desviada pela lente, certo? A luz sempre vai desviar de uma maneira convergente em um ponto ou divergente, certo? A luz sempre vai atravessar a lente e não refletir como sendo no espelho. Claro que a lente vai refletir, sim,
a luz, tá? Vai formar uma imagem, vai refletir. Porém, além disso, a lente, o comportamento principal vai ser que a luz vai se atravessar a lente. Tá? A luz atravessa a lente. E o desvio da lente, a capacidade da lente desviar a luz, que a gente chama de divergência, que é pela fórmula 1 sobre F, beleza? A gente só consegue queimar formiga com a lente, com a lupa, né? Porque a gente sabe que a luz atravessa a lente e como é uma lente convergente, os raios de luz vão se convergir em um ponto. Então a gente consegue concentrar todos os raios de luz em um ponto só e a gente consegue queimar a formiga, né? Como vocês já devem ter feito ou não, não sei, né? Mas aí a explicação para a gente queimar a formiga com a lupa é isso. E se a gente pega uma lente de bordo fino e quer queimar, vamos supor, vou criar uma situação aqui. Vamos supor que a gente esteja em um meio onde o índice de refração do meio é maior que da lente, beleza? Aí você tem uma lente de bordo fino e de bordo grosso e você quer queimar uma formiga. A sua missão é queimar uma formiga. Você está no meio onde o índice de refração do meio ele é maior que o índice de refração da lente. Então, olha só, a gente quer queimar a formiga e nós temos à nossa disposição uma lente de bordo fino e uma lente de bordo espesso. Qual a lente que você pegaria para queimar a formiga? Bordo fino ou de bordo espesso? Então, se você falou bordo fino, então a sua resposta está errada, cara. Você tem que pegar uma lente de bordo espesso. Por quê, professor? Porque a de bordo fino não é a lente que a gente costuma queimar formiga da lupa? Sim, cara. Essa é a lente que a gente costuma pegar para queimar a formiga. Porém, nesse caso, a nossa lente, na verdade, no meio que a gente está, o índice de refração do meio é maior que o índice de refração da lente, como eu tinha dito para vocês. Se o índice de refração do meio é maior que o índice de refração da lente, então a lente não vai ter o seu comportamento natural. Ou seja, a lente vai se comportar de uma maneira oposta ao que ela ia se comportar. Então, por isso nós devemos pegar a lente de bordo espesso, porque ela seria divergente. Porém, como o índice de refração do meio é maior que o da lente, então agora ela vai ser convergente. Aí a gente vai conseguir queimar a bundinha da formiga. Tranquilo? Então, gente, a lente vai ter a divergência de diferente, porém o seu comportamento é muito parecido com o espelho côncavo. Lembrando que vai mudar alguns nomes, por exemplo, centro óptico para ponto antiprincipal. Então a gente tem que estar ligado nisso, beleza? Então, lentes a gente finaliza também a parte principal de lente. Provavelmente eu vou passar uns exercícios para vocês e nesses exercícios vai ter umas formulazinhas que eu vou passar para vocês também, que é a fórmula da fabricação de lentes. Eu vou passar para vocês, tá bom? Mas estudem, assistam esse vídeo aí, tá bom? E fiquem ligados na matéria. Valeu, gente, até a próxima.